Olá, turma! Aqui nesta exposição vocês podem ver diversos objetos feitos hoje em dia por diferentes povos indígenas do Brasil. Os indígenas são tão diferentes assim dos outros? Sim, existe uma grande diversidade entre os indígenas. A América do Sul foi um dos últimos continentes a ser povoado pelos humanos, mas esses poucos grupos que vieram para cá geraram uma enorme diversidade de povos, com costumes e línguas diferentes, como se pode ver até hoje. É justamente essa história da diversidade que a arqueologia procura entender, contando com o auxílio da linguística. Ciência que se dedica ao estudo das línguas e da linguagem. Mas os indígenas não falam todos a mesma língua? Não, existe uma grande diversidade de línguas faladas por esses povos. Cada língua indígena tem uma palavra própria para onça, por exemplo. A arqueologia pode trabalhar em conjunto com a linguística para estudar a história da diversificação das línguas relacionada à cultura material. No passado, certamente essa diversidade de povos indígenas era ainda maior do que vemos hoje, além de serem mais numerosos. Os povos falavam diferentes línguas, habitavam diferentes lugares e faziam diferentes tipos de objetos. Alguns povos se expandiram por todo o continente sul-americano. Os que conviviam na mesma região estabeleciam diferentes relações entre si, seja de troca, amizade ou mesmo guerra. As doenças trazidas pelos europeus, a catequização e a escravização causaram grande impacto sobre eles. As populações diminuíram de tamanho, outras tiveram que fugir e outras desapareceram ou perderam sua língua materna. Mas se tantos povos desapareceram, como a arqueologia consegue encontrar essa diversidade no passado? Na arqueologia, essa diversidade é vista principalmente no estudo das cerâmicas, que são o tipo de material mais encontrado nas escavações da Amazônia. As cerâmicas possuem características e estilos relacionados a cada tradição. Identificamos as diferentes tradições ao estudar as diferentes maneiras como as peças cerâmicas foram feitas. Estes modos de fazer cerâmica são transmitidos ao longo de gerações,
são diferentes conhecimentos sobre as maneiras de preparar a argila, de dar forma ao objeto cerâmico, de queimá-lo e decorá-lo. A análise de todas essas características demonstra que as várias tradições foram se tornando cada vez mais diversas à medida que o tempo foi passando. Assim, estudando as cerâmicas, observamos uma grande diversidade cultural no passado amazônico, que também foi mostrada no estudo dos linguistas. Junto com as cerâmicas, a arqueologia estuda os padrões de ocupação das áreas pelos povos indígenas, o que cultivavam e comiam, como enterravam seus mortos, como construíam as aldeias em que viviam. A arqueologia tenta, assim, encontrar semelhanças e diferenças nesses elementos para a comparação entre os sítios arqueológicos, com o objetivo de identificar como, quando, onde e por que isso aconteceu. Com base em algumas comparações entre a distribuição das línguas e das cerâmicas, a arqueologia propõe modelos dos processos históricos de origem e de expansão dos povos indígenas. Mas nem sempre os modelos da arqueologia coincidem com os da linguística. Mas é neste diálogo com a linguística e com outras disciplinas, assim como no diálogo com os próprios povos indígenas, que avançamos na nossa compreensão destas ocupações tão antigas em regiões como a Amazônia.